E abra comigo aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 19. Segunda Coríntios 12, 19. O tema dessa palavra é ordem ou caos. Bem, você vai entender o porquê nós estamos falando sobre isso. Diz assim o texto: vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los, pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e, o que está escrito no final? Desordem. Amém? Querido, as cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto, amém? 1 Coríntios, 2 Coríntios, elas fazem parte do rol de cartas e ensinamentos que Paulo escreveu para mim e para você, para diversos servos de Deus, que valiam não apenas para aquele tempo, mas para os dias de hoje. E assim como a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, aqui que nós estamos usando como texto base, ela é na verdade uma resposta para diversas situações que existiam lá naquela igreja, e que obviamente existem também nos dias de hoje, em nosso meio e no meio do povo de Deus. E o que nós vemos especificamente aqui nessa carta? Nós vemos duas coisas de maneira bem clara. A primeira, você vai logo perceber quando você começa a estudar essa carta, que Paulo ele demonstra gratidão à igreja de Corinto, porque ele fez alguns pedidos, algumas solicitações, e o povo prontamente atendeu, o povo escutou as recomendações de Paulo, colocou em prática e tudo mais. Mas a gente também vê Paulo, ele usando essa carta para trazer correção, para trazer ajuste, para trazer alinhamento. E uma das coisas é o que justamente nós lemos agora, Paulo ele disse, estão comigo aqui? Que ele temia encontrar na igreja de Corinto brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Amém? A gente podia aqui, querido, gastar alguns cultos falando sobre todos esses temas aqui, mas o que chama a minha atenção, o que saltou aos meus olhos quando eu estava lendo as escrituras esses dias, foi justamente a última palavra ali: desordem. Desordem. Quando você vai estudar o original grego dessa palavra, você percebe que ela leva mais para o lado do tumulto, para a confusão generalizada, e é óbvio que eu não quero tratar sobre isso aqui, mas lendo essa palavra desordem, Deus me fez pensar em algo, Ele me trouxe à memória uma seguinte frase, uma seguinte ideia: quais áreas de nossas vidas podem estar em desordem? Ou quais áreas das nossas vidas não estão em ordem? Sabe o que é interessante, amado? Que quando nós paramos para analisar o que a Bíblia diz, nós percebemos que o reino de Deus não é um reino de desordem. Muito pelo contrário, o reino de Deus é um reino de ordem. Amém? Eu creio em algo e eu espero que você creia nisso também, porque isso vai ser bênção para a tua vida. Que a vontade de Deus, presta atenção nessa frase, a vontade de Deus, ela é estabelecida onde há ordem, onde existe ordem, e não onde existe caos. Amém? A vontade de Deus, ela é estabelecida onde existe ordem, não onde existe caos. Eu quero te provar isso biblicamente. Agora a gente vai entrar numa viagem nas escrituras aqui, amém, amados? Mateus 6,34, abre lá comigo, eu vou trazer alguns textos para te convencer de que isso é uma verdade, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Desculpa, Wagner, Marcos, passei errado aí para você. Eu olhei e falei, meu Deus, que estranho, Marcos, glória a Deus pelo slide aqui. Bom, vamos ver se é isso mesmo. Aleluia.
Marcos 6:34, diz assim o texto: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então aqui Jesus, o povo estava com fome, né? Os discípulos: Jesus precisa despedir o povo precisa comer, vai ficar complicado, difícil. Aí Jesus faz uma investigação ali: o que o povo tem, o que o pessoal tem aí de rango, amém? E aí falaram: 5 pães e 2 peixes. Então olha a continuação do texto. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos, olha lá, de 100 e de 50, tomando 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Até aí, aleluia. Amados, qual que foi a direção de Jesus diante dessa fome, ou diante, além da fome, daquilo que eles tinham? Jesus falou assim: ei, ordenem que eles se dividam em grupos de 50 e grupos de 100. Amado, isso se chama, repete comigo, ordem. Outro exemplo para te ajudar: a Bíblia diz que lá em Êxodo 18, o sogro de Moisés, em um determinado dia lá, ele começa a avaliar como Moisés tem vivido. Ele percebe que Moisés ficou o dia inteiro julgando as questões, os pedidos, as necessidades ali do povo. Então o que Jetro percebeu? Jetro pensou assim: poxa vida, não é saudável para a galera que está ali. O povo vai ficar esperando, vai se desgastar, vai ser cansativo. E Moisés, coitado dele, vai se desgastar absurdamente. E aí Jetro dá um conselho para Moisés, está lá em Êxodo 18, 21. Olha o conselho do sogrão aqui: mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Então a sugestão de Jetro foi o seguinte: Moisés, em vez de você ficar aí se desgastando, e também as pessoas ficarem esperando uma eternidade para falar com você, levanta homens capazes, homens santos, pessoas de Deus, que vão julgar as questões mais simples. E aí o que acontece? Quando tiver um BO, quando tiver uma situação que eles vão falar: meu Deus, o que eu faço? Aí eles vão te procurar. Isso vai fazer o quê? Com que todo o processo ali do povo que estava esperando para ser aconselhado, vamos dizer assim ali, fosse mais rápido. E Moisés, ele não ficaria tão desgastado. Querido, Moisés acatou essa sugestão. Eu posso dizer que isso se chama ordem. Amém? Então a palavra ordem, nós percebemos tanto na multiplicação de pães e peixes, como nós percebemos também ali nessa sugestão que Deus dá através de Jetro a Moisés. O que eu quero te dizer aqui, querido? Que se eu e você queremos ver o agir sobrenatural de Deus em nossas vidas, nós precisamos colocar justamente a nossa vida, querido, as diversas áreas de nossas vidas em ordem. Se você não colocar a sua vida em ordem, você não vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que aqui eu quero abrir um parênteses, vocês estão comigo? Eu não estou dizendo que para você vir à igreja, você precisa ter a vida em ordem. Porque muitos falam assim: não, você vai lá e evangeliza o cara, não, eu fumo ainda, eu bebo, eu cheiro, e sei lá o que, eu não vou na igreja, deixa eu mudar de vida que eu vou. Amados, Jesus, ele veio para os doentes. E eu e você, nós somos doentes. Deus tirou alguns, querido, lá do monturo do lixo.
Amém? Jesus veio para nós necessitamos de Cristo. O que eu estou querendo dizer aqui é para você provar, desfrutar de tudo que Deus tem para você, você precisa colocar a sua vida em ordem. Não é se achegar a Deus, Deus está de braços abertos, Ele vai te receber do jeito que você está. E quando você entra num relacionamento com Ele, Deus começa a falar e as coisas vão acontecendo da maneira que Deus vai guiando, amém? Vocês estão aqui comigo? Então, querido, nós vemos Jesus fazendo isso com Nicodemos, João 3:1. João 3:1, olha lá o que o texto diz. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Aqui, queridos, o texto está falando de Nicodemos. Nicodemos procura Jesus. E quem era esse camarada? Nicodemos, ele era um fariseu, membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Amado, Sinédrio era, vamos dizer assim, era a Suprema Corte, amém? Judaica. Era ali o conselho dos governantes da época, era a elite ali, amém? E o texto fala, curiosamente, só uma curiosidade bíblica aqui, que Nicodemos procura Jesus à noite. Por que à noite? Porque ele tinha medo de se expor. Eu sou um fariseu, os fariseus estão confrontando a Jesus, como que eles vão me ver? Eu faço parte do Sinédrio, falando com Jesus ali, como você é associado a Jesus, né? Então eu vou de noite na surdina, né? Mas enfim, ele foi lá, procurou a Jesus, cheio de curiosidade, e nesse encontro Jesus já percebe e fala assim: o que esse camarada precisa é de um novo nascimento. O que esse cara precisa é de uma experiência com Deus. Ele precisa de um nascimento espiritual. Ele precisa muito mais do que o conhecimento daquilo das escrituras, ou conhecimento dos ensinos, né, das verdades de Deus. O que Jesus estava tentando fazer com Nicodemos? Estava tentando colocar a vida desse camarada em ordem, nos trilhos, no centro da vontade divina, colocar de fato ali onde precisava estar, porque Jesus sabia que sem o novo nascimento, Nicodemos não poderia viver a vontade perfeita de Deus. Estão entendendo aí, gente? Estão comigo? Eu estou sendo um pouco aqui didático, bastante versículo, mas é para te dar base bíblica, amém? Você precisa ter conhecimento. Vamos lá, mais um. Sabe o que Paulo nos diz? Segunda carta aos Coríntios 5:18. Olha lá. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Queridos, vocês estão aqui mesmo? Amém. Paulo, o que ele está falando aqui? Que Deus deu a todos os cristãos o ministério da reconciliação. Mas pastor, eu sou atalaia, eu sou boas-vindas. Não, também, amém? Que o ministério da reconciliação é para todo mundo, né? E o que isso significa? Que o papel de todo cristão é levar outras pessoas a reconciliar-se com Deus, a conhecerem a Jesus Cristo. Você precisa ser um intermediador ali, você é um representante de Cristo. O texto fala que você, aqui ó, é um embaixador, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então, querido, por que eu estou te falando isso? Porque quando você é um agente do reino, e você entende, cara, eu faço parte do ministério da reconciliação, está em minhas mãos, e você reconcilia a vida de outra pessoa com Deus, a pessoa aceita Jesus, e as coisas começam a caminhar, o que Deus começa a fazer com essa pessoa? Começa a colocar a vida dela em
Começa a colocar a vida dela em ordem. Então entenda, o nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus santo. Por isso que Jesus diz: ei, vem como estás. Porque o que nós precisamos, querido, o fim do que a palavra nos ensina, sabe o que é? É o relacionamento com Deus, não é a santificação. Porque a santificação, ela é consequência do relacionamento. Agora, santificação sem relacionamento com Deus não é possível. Porque é Ele que nos santifica. Existe a sua postura, exige muitas vezes aí você criar vergonha na cara. Esse é o termo real, é a verdade. Contudo, é Deus que opera tudo em todos. Amém, amados? Então por que Deus chega, se relaciona conosco, demonstra o seu amor, e a partir daí começa a mudar a nossa vida, começa a colocar a nossa casa em ordem? Sabe por quê? Porque Ele nos fez templo do Espírito, e Ele deseja não apenas passar e tomar um cafezinho, Ele quer, olha a pessoa do seu lado e fala: habitar. Então, querido, Deus começa a colocar a nossa vida em ordem, para que Ele possa habitar em nós. Então, se você, querido, quer ser a habitação de Deus, se você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, você precisa colocar a sua casa em ordem. Porque entenda algo, querido, Deus, Ele não virá, Jesus não virá buscar, nós somos a noiva de Cristo, amém? Ele não vai buscar uma noiva toda zoada. A noiva vai para o casamento, ela vai como? Sem fazer a unha, né? Com a unha encravada, sem escovar o dente, sem maquiagem. Hã? Quem já casou aqui? Você mulher, você vai, bebe, bonitinha, né? Dá uma valorizada, passa uns 5 quilos de pó. Brincadeira, né? Ô pastor, para quebrar o gelo. E olha o que a Bíblia diz. Jesus, Ele vem buscar, Efésios 5:25. Olha lá: maridos, amem as suas esposas. Aí ele fala: assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para, olha a noiva que Jesus vem buscar, santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja, olha lá, gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Jesus vem buscar uma igreja, a igreja, querido, somos eu e você, independentemente de ser homem ou mulher, uma igreja santificada, uma igreja purificada, uma igreja com caráter transformado. Só que isso começa como relacionamento, e o relacionamento começa a tirar a nossa vida do caos, e Deus começa a colocar a nossa vida em ordem. Então, olha a pessoa do seu lado e fala assim: Deus quer colocar a sua vida em ordem. E nessa noite eu te pergunto, querido, que área da sua vida está uma completa desordem? Ou que área da sua vida você precisa colocar em ordem, ou um pouco mais em ordem? Vamos lá, vou dar alguns exemplos aqui, amém? Só para você, vou jogar algumas áreas aqui, de repente Deus vai ministrar o teu coração aí. Vocês estão comigo? Por exemplo, o teu casamento. Quero fazer algumas perguntas aqui, amém? Deixa Deus falar contigo aí. Como está teu casamento, querido? Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado o seu marido? Você que é casado, como está a tua vida sexual? Amém, amados? Como está o seu relacionamento entre vocês? Tem diálogo ou não? Ou só conversa na hora de pagar a conta? E eu falei aqui para quem está casado, e eu quero fazer uma pergunta: vocês estão casados? Perante as escrituras, querido, casamento não é união estável. Casamento, quando você vai estudar a palavra, é aliança, é compromisso diante de Deus e diante dos homens. Se você for estudar união estável, ou você está amaziado, perante as escrituras, que isso não é um casamento. Eu vou te falar que você está debaixo de brecha, você está em pecado. Você não vai atrair a bênção de Deus sobre a sua vida. Muito pelo contrário, você está plantando maldição e vai colher maldição. Tem que ser claro e franco aqui, amém, amados? Amém? Outra área, vida espiritual. Está em ordem? Ou tem aquela área que você chega assim, está parecendo sabe aquele quartinho que se abre, tá aquela bagunça, aí tem livro, aí tem extrato de tomate,
Aí tem ervilha, aí tem um frango que você tirou do freezer, ele esqueceu lá, quando você foi buscar o negócio, tá 3 meses. Aí você tem lá, cueca que você não colocou para lavar, a meia, o cachorro, o hamster que morreu tá lá. Nossa, imagina. Alguma área da sua vida espiritual tá parecendo o quartinho da bagunça? Talvez o quartinho da bagunça, querido, seja algum pecado que você tem aí de estimação e você não quer largar. Talvez seja algum vício, bebida, droga, pornografia. Talvez, querido, seja o seu jeitão aí explosivo, acho que vai ganhar as coisas na força. O reino de Deus é tomado à força, pastor, inclusive em casa. Quero trazer o reino para minha casa. Eu sou sacerdote, eu que trago, é na base da porrada. Talvez você precise ser menos grosseiro, talvez você precise ser mais amável. Ou talvez sua vida espiritual você precisa mudar suas amizades, querido. Precisa mudar com quem você anda. Porque para você mudar a sua vida, você precisa mudar quem você escuta, com quem você se relaciona. Estou me fazendo entender, querido? Ainda na vida espiritual, como está a sua disciplina espiritual? O que são disciplinas espirituais? Leitura, jejum e oração. Começamos aqui o plano de leitura da Bíblia no começo. Quem está fazendo? Perguntei ontem, Anakin, quem está fazendo? Querido, pega firme, eu estou indo para o 53º dia. Glória a Deus. Você pode também, é só você querer. Se largar um pouco do celular, da televisão, do Facebook, faz. Amém? Pastor, minhas disciplinas espirituais não estão em dia. Tá, eu te pergunto, como você quer colocar a sua vida espiritual em ordem? Pastor, meu quarto tá bagunça, tá? Você foi limpar? Não, como você quer arrumar? É óbvio, não é verdade? Amém? É óbvio. Vida ministerial. Você está dando fruto? Você está servindo em algum ministério? A gente apresentou os líderes de célula, nós temos diversos ministérios aqui na igreja. Você está servindo? Ou você, eu gosto de usar algumas analogias, né? Tem o crente camelo, que é aquele cara que só vem no culto uma vez na semana, não lê a Bíblia em casa, não faz nada, o cara quer estocar a água para chegar no final de semana e beber de novo, né? Para durar a semana. Tem um crente leitão. Crente leitão é o camarada que fica sentado só na igreja. Tô só comendo. Cara, dá uma força ali, cara. Os caras vão fazer uma ação aqui na igreja. Vai vir lavar a igreja, vai fazer alguma... Não. O negócio é receber. A chamada é pastoral. Querido, posso te falar uma coisa? A gente tinha um ditado, quando eu servia na zeladoria lá em São Paulo, que era mais ou menos o seguinte: você quer receber o cajado, você tem que ser fiel na vassoura. Seja fiel na vassoura que Deus te dá o cajado, amém? Limpei muito banheiro na igreja, querido. Amém? E nós precisamos servir. Agora você está lá servindo a Deus. Você é excelente ou não? Não, eu chego atrasado na escala, pastor. Não dá nada. É para Deus. Deus é brother, pastor. Ele é meu pai. Né? Eu faço meia boca, é para Jesus mesmo. Tua vida financeira. Fala, Jeová. Me ajuda, papai. Vida financeira. Tá bom, tá ruim, tá péssimo, ou tá um caos? Ou tá excelente? Pastor, não tá legal. Quero te fazer duas observações. Vocês estão comigo? Primeiro, você tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas? Não. Não tem como você colher algo de Deus se você não fizer a tua parte, amém? Talvez esse seja o motivo das coisas não andarem na sua vida, porque o sobrenatural exige ordem, amém? Amém? Agora a tua organização financeira aí, querido, como que você faz? Você passa o cartão, depois você chega em casa e ora pelo cartão e pela fatura para Jesus pagar, porque você não tem dinheiro? Pai, eu sou tão espiritual, que eu apresento agora essa fatura. Senhor, eu estourei o limite, eu gastei muito mais do que eu devia. Tem muitas parcelas aqui de Jequiti, de Mary Kay, de Avon,
eu preciso que o Senhor pague, porque eu preciso ir bonita para a igreja. Hã, querido? Você anota o que você gasta? Você tem um controle? Querido, né? Tinha o tal do cheque voador, não existe cheque espiritual. Agora, se Deus falar para você, Deus, quero entrar no negócio, quero fazer tal coisa, Deus fala, vai, mas você tem a convicção, vai que eu estou contigo, aí é diferente, aí você vai. Agora, eu vou passar e eu creio, sou fiel, tá, mas você é fiel, mas você é desorganizado. Você é fiel, mas você faz tudo errado, não vai adiantar. Amém, amados? Estão aqui comigo? Como está aí no seu coraçãozinho a área do perdão? Caos ou em ordem? Eu quero que você pense em alguém que já te magoou. Pensa aí. Talvez seja a tua esposa, aí você fala, pastor, eu entendo agora que Pedro fala 70 vezes 7, Jesus fala para Pedro, essa mulher já magoou muito. Pensou na pessoa ou no exército de pessoas? Você já perdoou cada uma delas? Não, pastor, fizeram muito mal para mim. Tá, vou ler um texto. Mateus 6,12. Olha que levíssimo esse texto, assim, muito leve. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tá, então vamos estudar. Se você não perdoa os seus devedores, você recebe perdão de Deus? Não, então porque talvez tua vida está travada por isso. Quanta gente não é curada porque não libera perdão? Quantas áreas da vida das pessoas travadas porque não houve a liberação de perdão? Querido, nós cuspimos na cara de Jesus com as nossas atitudes e Ele nos perdoa. E por que você não vai perdoar o irmão, a pessoa que fez mal para você? Eu vou além, você já magoou alguém? Talvez você esteja do outro lado agora do negócio. Você já foi pedir perdão para essa pessoa? Talvez você precise pedir perdão, querido, para sua esposa, para o seu marido. Talvez você precise pedir perdão por um adultério, querido, que você cometeu e você nunca falou. Precisa pedir perdão, não dá para você enterrar. Moisés matou lá o egípcio, quis enterrar, apareceu. E ele se lascou. Né? Entenda algo, olha a pessoa do seu lado e fala assim: Deus trabalha na verdade. Se você não contar a verdade, você não poderá contar com a ação de Deus. Talvez o que você precisa fazer é confessar um pecado para o seu pastor, para o seu líder de célula, para o seu líder de ministério. Talvez você precisa pedir perdão ao teu pastor, perdão ao seu líder de célula, perdão a uma ovelha sua. Querido, se você quer colocar a sua vida em ordem, você não pode continuar vivendo como você viveu em 2016, 2015, 2014. Você precisa mudar. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: ordem exige esforço. 1 Coríntios 9, 23, abra lá comigo. Paulo era um homem de Deus. Paulo era um cara, esse era power. Olha o que diz o texto: faço tudo por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Querido, Paulo fala duas coisas aqui muito interessantes, amém? Ele fala assim, ele fala algumas coisas interessantes. A primeira é: eu faço tudo
Querido, tudo não é alguma coisa, não são algumas coisas, tudo é tudo. Faço tudo para ser coparticipante do Evangelho, para participar do Evangelho, para obedecer a Deus, enfim, para viver essa verdade, para estar no centro da vontade de Deus. E esse fazer tudo envolvia o quê? O texto fala aqui, repete comigo: treinamento rigoroso e esmurrar o corpo. Calma, amém? Não vai sair dando porrada em você mesmo. Eu sou uma desgraça de crente, eu falho, não é isso, amém? Eu não presto, Jesus. Aí bate a cabeça na prancha. Nem chega para o seu líder, me bate, eu preciso, me soca, que eu não presto mesmo. Não é isso, amém? Então vamos lá, vamos estudar essas duas coisas aqui, amém? Treinamento rigoroso. Querido, treinamento, na verdade, espiritualmente falando, treinamento fala de aprendizado. Treinamento fala de aprendizado. E se você quer colocar a sua vida espiritual em ordem, se você não quer que ela seja um caos, você precisa aprender. E querido, a Bíblia, ela fala muito sobre aprendizado. Olha lá, Provérbios 10, 14, vou ler 2 textos aqui bem rapidinho, não precisa nem abrir, acompanha no telão. Olha lá, os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Quem quer ser sábio aqui? Você tem que buscar conhecimento, porque a boca do insensato é um convite à ruína. Salmo 119, 66, o salmista dizendo: ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Amado, como você vai viver a vontade de Deus se você não sabe qual ela é? Qual é essa vontade? Como você vai desfrutar das promessas da Bíblia se você não lê a Bíblia? Como você vai conhecer a Jesus se você não busca conhecimento, se você não lê a palavra? Como você vai colocar a sua vida em ordem se você vem aos cultos esporadicamente? Não, pastor, eu vou na ceia, porque a ceia é ceia. Ou eu vou no culto especial, vai vir um cara, que massa, o cara vai fazer um louvor, ó, no motor culto, vai estar a motona, aí nós vamos, aí nós vai, tamo junto, tá? E aí, e o alimento que você vem escutar? E no domingão escutar do seu pastor? Querido, se você quer crescer, imagina, o mês tem 30 dias, você vem num culto, você escuta uma palavra de 45 minutos, em 30 dias, 24 horas por dia, não sei nem quanto que dá essa conta, mas faz lá depois. Querido, para você colocar a sua vida em ordem, você precisa buscar conhecimento. Então dia de culto é dia de culto. Fala para a pessoa do seu lado, dia de culto é dia de culto. Amém, amados? Como que a gente vai aprender se a gente não se esforça para isso? Como que a gente vai aprender se a gente não lê as escrituras, se a gente não se submete a um discipulado, a uma célula? Não tem como, querido. Aí o camarada chega na igreja, o cara está 3 meses na igreja, o cara está voando, as portas se abrem, muita coisa acontece, o camarada muda, aí você fala, Deus fala que é justo, mas não é nada, eu estou aqui 2 anos na igreja e nada muda. Tá, qual foi o teu posicionamento? Não é o quanto tempo você tem. Estão aqui comigo? Querido, sabe por que eu estou te falando isso? Porque o que vai te fazer crescer é a tal da disciplina. Quanto mais você buscar, quanto mais você investir nas coisas de Deus, maior será o teu retorno espiritual. Agora, se você não quer saber das coisas de Deus, como eu falei na quinta-feira, se os seus olhos estão nas coisas da terra e não do alto, se o seu foco maior estão nas coisas da terra e não do alto, como que você vai crescer? O texto fala que, a Bíblia fala que Jesus, ele cura uma mulher, que ela estava há 18 anos, ela tinha um problema de ela estar encurvada. Essa mulher, aqui profeticamente, ela olhava somente para as coisas terrenas. Isso simboliza aquele camarada que você tem que estudar, você tem que crescer, você tem que trabalhar, você tem que procurar avançar. Mas é aquela pessoa que esquece as coisas de Deus, esquece o culto, esquece o serviço ministerial, esquece o compromisso. E aí o cara só olha para baixo. A Bíblia diz que quando essa mulher é curada, obviamente ela volta, ela consegue olhar para cima e ela louva a Deus. Ou seja, ela só teve vamos dizer assim, profeticamente, né? Ilustrando aqui, ela tem um contato com Deus quando ela começa a olhar para cima.
E às vezes o teu contato com Deus, a tua vida espiritual, ela está tão fraca, você está tão frio, porque só está olhando para baixo. Tu olha para o irmão do seu lado e fala assim: será que não está na hora de você levantar a cabeça? Querido, posso abrir meu coração aqui? Amém? Querido, os pastores, a pastora, os presbíteros, querido, a gente não está aqui trazendo qualquer mensagem para você. Eu não chego lá e falo assim: Deus, hoje é na base do unidunité, salamé, mingue. A palavra que eu vou pregar é você. E vou lá e abro a Bíblia e falo assim: vamos lá, e falo qualquer coisa. Querido, nós oramos, nós buscamos a Deus, nós nos esforçamos para estudar, para trazer, sabe o que? Não qualquer coisa, mas para trazer o que Deus quer falar para você. Não é uma mensagem, é a mensagem. A mensagem que Deus quer que eu e você, a igreja Bola de Neve de Colombo, escute. E sabe que muitas vezes nós vemos pessoas não valorizando isso. Só que na verdade, quando desvaloriza os cultos, quando desvaloriza as células, os ensinos, está desvalorizando, sabe quem? A Deus. Porque quem quer dar o recado é Deus. Está fazendo sentido, irmão? Amém? Mas, para você receber toda essa informação, ou melhor, não adianta você só receber conhecimento, bagagem. Você precisa, para colocar a sua vida em ordem, é fazer o que precisa ser feito. Você precisa colocar em prática o que você aprende. E isso eu quero ilustrar com o tal do esmurrar o corpo. Então Paulo fala assim, ó: eu tenho um treinamento, mas eu esmurro meu corpo. Então Paulo, ele fala assim: cara, eu vou esmurrar meu corpo, eu vou disciplinar a mim mesmo, eu vou cuidar para que eu faça o que eu estou aprendendo, ou que eu faça aquilo que eu preguei, para que eu não venha a ser desqualificado, porque eu estou falando isso, eu preciso viver isso. Amém, amados? Vocês estão aqui comigo? Então, o que você precisa entender? Que a sua vida, para ser colocada em ordem, você precisa fazer o que precisa ser feito. E eu creio que o Espírito Santo já está mostrando aí para você o que você precisa arrumar. Que área que está uma bagunça, quais áreas talvez que estejam um caos na sua vida. E para você fazer isso, não basta você só saber, você precisa agora botar em prática, você precisa esmurrar o seu corpo. E querido, convenhamos, se Paulo está falando que ele esmurrava o corpo dele, é porque não era fácil. Senão ele falaria: ó, eu tenho um treinamentinho lá, é tranquilinho, eu vou lá. Não, ele esmurrava o corpo, ele matava as suas vontades. Para servir a Jesus, você precisa de esforço, você tem que matar as suas vontades. Às vezes você está com vontade de xingar o cliente lá, que o cara falou um monte de besteira para você. Às vezes você está com vontade de xingar a tua mulher, de bater nela, né? Socar ela, passar o carro por cima. Nossa, cadê? Às vezes está difícil, você quer adulterar, você quer procurar alguém, você quer entrar no computador e ver o que não deve, você quer, sei lá. Só que por isso que a Bíblia fala: esmurra o corpo. E isso é tão sério que a Bíblia chega a dizer, chega a ilustrar o seguinte: se o teu olho, vamos trabalhar, se o teu olho direito te faz pecar, o que a Bíblia fala? Arranca. Melhor você entrar com o olho no reino dos céus do que com um você ir para o inferno. O que está dizendo? Que vai exigir esforço, vai exigir renúncias. E talvez a renúncia que você precise, sabe o que é? Às vezes você não pode nem ter celular, você tem que usar o celular da minhoquinha. Lembra o celular da minhoquinha? Você não vai ter acesso à internet, não vai ter acesso ao WhatsApp, para você não ver o que não deve. Às vezes você precisa trocar o chip do teu celular, para aquela menina, para aquele cara não ficar mais te ligando. Você precisa cancelar a tua conta no Facebook. Às vezes você vai precisar, sei lá, não sei o que você vai precisar fazer, mas se necessário vai ter que arrancar teu olho. Estou ilustrando, né? Aqui, o pastor mandou arrancar meu olho, gente. Pastor, sou obediente. O cara vem com tapa-olho aqui na igreja. Sou obediente, pastor, glória a Deus pela sua vida. Arranca o outro então, irmão. Arranca. Cadê? Querido, esmurrar o corpo é fazer o que precisa ser feito. Eu gosto da versão, saiu uma versão nova da Bíblia, a nova versão transformadora, a NVT, que diz assim sobre o texto, ó: o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Querido, esse tem que ser você.
Você é um atleta espiritualmente falando, você não está correndo uma corrida de 100 metros, a vida cristã, que não adianta ser fiel hoje, amanhã você não ser. A vida com Deus, ela envolve esforço, ela envolve entrega. E sabe por que Satanás quer que a sua vida seja uma desordem? Vocês estão comigo? Porque a desordem, ela vai te tirar do propósito de Deus. E se você está fora do seu propósito, você perde, e Satanás ganha. Então a desordem, ela te tira do caminho, ela te tira do projeto de Deus, ela te tira do propósito, ela cria ali uma bifurcação. Você está no caminho reto, o único caminho, a desordem vai... Quando você vê, você já está distante. Então, querido, posso te falar algo? Não demore para fazer o que precisa ser feito. Não demore para fazer o que precisa ser feito. Pastor, está difícil demais, eu não consigo sozinho, o que eu faço? Além de você buscar ajuda de pessoas, e nós estamos aqui para isso, eu quero contar aqui algo que está lá em João 2, presta atenção em mim, que eu já estou finalizando a palavra. Isso vai ser muito importante para você entender, para você conseguir essa vitória. A Bíblia relata, querido, lá em João 2, sobre o primeiro milagre de Jesus. Jesus e seus discípulos, eles foram convidados para um casamento ali em Caná da Galileia, e o texto diz que o vinho havia acabado, e diante disso a mãe de Jesus fala: Jesus, chega aí, você é poderoso, vai lá e resolve essa parada aí que você pode. A partir disso, olha o que o texto diz, abra lá, João capítulo 2, versículo 6. João capítulo 2, versículo 6, estou finalizando aqui a palavra. O caos só é encerrado quando existe ordem. Diz assim o texto: ali perto havia, Jesus dá essa orientação ali, né? Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Presta atenção aqui no contexto da coisa, amém? Naquela época, como que acontecia? A celebração dos casamentos em Israel, elas poderiam se estender por até uma semana. Quem já casou aqui? Quanto você gastou com 4 horas de casamento? Faz a conta aí, querido. Ô Jesus, que bom que nossa aqui é diferente. Mas, querido, a responsabilidade financeira era do noivo. E o que isso significa? Que a falta de vinho, como aconteceu nesse casamento aqui, representaria um vexame. O noivo, ele seria envergonhado. Isso era tão sério que a família da noiva poderia expor o noivo a um processo judicial. Mas a questão aqui é, se nesse contexto eles já sabiam de tudo isso, por que que acabou o vinho? Se o noivo sabe que ele pode ser prejudicado, se ele sabe que ele vai passar vergonha, querido, imagina, você chama uma galera para tua casa, você vai fazer aquele cafezão, amém? 10 pães, né? Uma garrafona de café, umas meio quilo de mussarela, meio quilo de presunto, estava de bom grado. Só que você, para não correr o risco de passar vergonha, você não come um pouquinho mais? 15 pãezinhos, 600 gramas, né? Um pouquinho mais de café. Você se programa, existe ordem. Então o vinho faltou nessa festa porque faltou ordem. Querido, isso é tão verdade, que tanto o noivo quanto aqueles que estavam nos bastidores, eles não sabiam o que fazer, porque imagina, faltou vinho na festa, os convidados vão saber? Não vão, o cara vai correr atrás para dar um jeito, não vai? Sim ou não? Os convidados ficaram sabendo, por quê? Os caras já não sabiam o que fazer, o cara faltou vinho, já era, e agora não tem recurso. Só que Jesus foi lá e deu um jeito.
E talvez essa seja a sua vida, talvez a sua vida esteja como essa festa. Você está envergonhado por causa do pecado. Sua vida está um caos, não sei qual área, talvez várias áreas. E para a sua vida começar a ser colocada em ordem, além de uma ação, você precisa entender um princípio que nós aprendemos aqui. Qual é o princípio? Jesus só pôde agir porque Ele foi convidado. Jesus foi convidado. O que você precisa fazer para colocar a sua vida em ordem? Em primeiro lugar é chamar Jesus para a sua vida. Chamar Jesus para essa área. Só que você tem que ter a seguinte consciência: quando Jesus chegar, Ele vai começar a falar assim: você quer a minha ação? Então vai lá, pega esses 6 potes de pedra, põe lá, pois joga água. Jesus vai começar, querido, a te dar orientações. E talvez para o cara que está chegando agora, ele chama Jesus, beleza, ele entendeu, ele chama. Mas para aquele que já é crente, sabe qual é a dificuldade? Não é chamar Jesus, porque ele já entregou a vida para Jesus. É deixar Jesus botar o dedo na ferida. É deixar Jesus botar o dedo na vergonha. É deixar Jesus, querido, rasgar aquela... Você está podre por dentro, Jesus precisa fazer uma cirurgia. E aí é o convite de Jesus: Jesus, não apenas vem, mas vem e me arrebenta. Faz de novo, porque Jesus, Ele não conserta vaso, você é um vaso, Ele quebra e faz outro. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você não precisa de remendo, você precisa ser quebrado e ser refeito. Só que eu te pergunto, você está disposto? Você está disposto a se humilhar? Você está disposto a buscar ajuda? Você está disposto, querido, a abrir seu coração para alguém? Você está disposto a mudar de vida? Você está disposto? Jesus vai entrar, Ele vai cuidar, Ele vai te amar, Ele vai derramar da presença, Ele vai te capacitar. Ele não é um general, Ele não chega: pecador, desgraçado, me obedece, nós vai para o inferno, vai queimar. É um pai de amor, mas Ele vai dar orientações, Ele vai te corrigir. E a partir dessas orientações, Ele conta com a sua obediência. Porque é a obediência que vai mudar a sua vida, é a obediência que vai colocar a sua vida em ordem. O que vai te tirar do caos é a disposição de obedecer a Jesus. E isso a Bíblia chama de você andar ou entrar na porta estreita. Só que interessante que a porta estreita não é todo mundo que acha, não é todo mundo que entra por ela. Por isso que lá em Deuteronômio 5:29, a Bíblia diz assim, eu estou fechando: quem dera, né? Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Querido, Deus quer que todas as áreas da sua vida quer que esteja em ordem, Ele não quer que sua vida seja um caos. Só que o texto está falando: quem dera. Isso fala que não é todo mundo que está disposto, não. Mas eu não sei você, eu decidi seguir a Jesus de verdade. Eu decidi viver como um discípulo. Eu decidi não ser como a multidão. A multidão é aquele que fica assim, e tal, né? Agora os discípulos são aquele lá: Moisés manda subir, vamos subir um monte. Beleza, eu vou subir. Os outros: não, Moisés, busca Deus por mim aí que está tudo certo. Vem aqui me dar uma palavra quando eu preciso, faz uma oração para mim ser consolado e está tudo certo. Não, querido, você tem que ser como um discípulo. Você tem que ser esse aqui que está disposto a abrir a sua vida, que está disposto a expor teu coração, que está disposto a qualquer cirurgia, entre aspas, que Deus queira fazer no seu caráter. Para a sua vida sair do caos, precisa existir ordem. Para existir ordem, precisa existir obediência, precisa existir renúncia. E eu te pergunto: quem é você? Quem é você? Será que você é como esse camarada que casou e deixou o casamento uma bagunça? Ou será que você é como aqueles, como Pedro, por exemplo, que se permitiu ser moldado por Deus? Só que para Pedro chegar onde chegou, ele abriu mão de coisas. Jesus, quando o chama, ele tem uma experiência com Jesus numa pesca ali, você pode dar uma olhada ali nos evangelhos. E aí Jesus chama Pedro, Pedro larga tudo, querido, e vai. Isso representa o que? Eu vou renunciar a tudo que for preciso para colocar minha vida em ordem. E para colocar sua vida em ordem, você precisa abrir primeiro o teu coração para Jesus.
mas você precisa deixar que Ele coloque o dedo na ferida, querido. Você precisa deixar, talvez, Ele mover algo que você vai ter que, talvez, ressuscitar um defunto. O que é isso? Pedir perdão para alguém. Como eu disse há pouco, talvez para tua esposa que você atraiu e você nunca contou. Talvez você vai precisar pedir perdão para outra pessoa, eu não sei. Mas você precisa deixar Jesus abrir e botar o dedo lá no fundo. Porque para deixar de haver um caos, imagina, a cidade está um caos, você vê em filme, tudo pegando fogo. Ou imagina um incêndio, está pegando fogo. O corpo de bombeiro precisa chegar, para socorrer o camarada que está lá dentro, ele fica assim lá fora. Ei, passa de baixo, rasteja, respira. Não, ele vai lá no miolo, cara, cata o cara lá, tira o cara de lá. Ele vai apagar o fogo lá dentro. E Jesus quer fazer isso com a gente. Jesus quer entrar lá no meio do fogo da nossa vida, lá no meio do caos. Mas para isso você precisa se abrir, para isso você precisa deixar de ser orgulhoso, você precisa deixar de ser soberbo, você precisa deixar Deus falar com você. Você precisa corresponder a isso, porque talvez Deus já está até falando. Querido, essa palavra vale para você, essa palavra vale para mim, essa palavra vale para todos. Caos, o caos só acaba onde existe ordem. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero aqui falar, amado, com você que está aí nos visitando pela primeira vez, aqui nos visitando pela primeira vez, você que está aí pela internet assistindo esse culto, essa mensagem, mas você, querido, que eu não sei se diversas áreas ou apenas uma área da sua vida está um caos, mas você entendeu que o começo de tudo é abrir o coração para Jesus Cristo. Você entendeu para que o Senhor traga vinho para o seu casamento, né? Traga vinho para a sua vida, traga ordem para a sua vida, você precisa convidá-lo. Esse é o primeiro passo. E quando você convidar, Jesus chegará e Ele trará esse vinho. O que significa esse vinho? Paz, alegria. O vinho representa isso nas Escrituras. Ele quer te dar paz, Ele quer te dar alegria, Ele quer te conduzir. E quando você entende esse relacionamento de amor, tudo vai acontecendo. Mas o começo é você entregar a sua vida para Jesus. Ele está de braços abertos, Ele quer te receber, Ele quer colocar a sua vida em ordem. Ele não se alegra com essa desordem. E se nessa noite você entende isso, eu preciso desse Jesus, eu preciso que Ele entre na minha vida. Eu reconheço, eu sou pecador, eu sou falho, eu careço desse Cristo. Se esse é você, querido, dê um sinal a Jesus. Levante sua mão, uma de suas mãos, levante sua mão a Jesus Cristo, dizendo: Deus, eu quero isso, eu quero colocar minha vida em ordem, eu preciso de Jesus. Faz melhor, querido, você que está com a mão levantada, repete uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que sou pecador. Essa noite eu reconheço. E eu te peço, lava-me com teu sangue. Lava-me com teu sangue. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Traga essa alegria. Traga essa alegria. Traga essa paz. Traga essa paz. E coloca tudo em ordem. E coloca tudo em ordem. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Se revela a mim. Se revela. E me guia. Para que eu viva um tempo novo. Para que eu viva um tempo de ordem. Tempo de ordem. Um tempo onde o seu reino vai ser estabelecido sobre a minha vida. O seu reino será estabelecido. Para a honra e glória do teu nome. Para a honra e glória. Amém. E amém. Eu entrego cada uma dessas vidas a ti, Jesus. Entra agora, traga essa alegria, traga essa paz, traga essa plenitude. Eu te peço que eles sejam conduzidos, Espírito de Deus, pelo Senhor, que eles possam ser ministrados e que o Senhor possa colocar em ordem cada uma das áreas de suas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palmas forte a Cristo, porque Ele é digno, porque Ele é Deus, aleluia.